Fala galera do canal Botafogo Digital, muito boa segunda-feira, que maravilha, né? Como é bom ser botafoguense. Eu sou Carlos Albuquerque e você está curtindo aqui o canal Botafogo Digital, que estreou faz 2 meses, enfim. Dando muita sorte pro Fogão, ou Fogão dando muita sorte pro canal, não sei. E eu só tenho uma pergunta nessa segunda-feira de manhã, ou o horário que você estiver assistindo, espero que você esteja assistindo, né, ainda pela manhã. Quem ganhou? Quem ganhou? É o novo bordão alvinegro, né, que o Castro começou fazendo no jogo com o Cuiabá, né, após o jogo com o Cuiabá, brincando ali com o Adrielson, com o Tiquinho, né, e agora se repetiu lá no gramado sintético do Allianz Parque. Quem ganhou? Quem ganhou? Inclusive o Cavalinho, né, o Cavalinho do Fantástico, já repetiu esse bordão ontem nos gols do Fantástico com o Alex Escobar. Alex Escobar, que merece aí os nossos cumprimentos, foi o único jornalista a acreditar que o Botafogo sairia com os 3 pontos lá de São Paulo, né? Foi um 7-1 que a gente tomou com gosto, né? Porque a gente acredita, continue assim, continuem os jornalistas, especialmente aí, né, da Terra da Garoa, não acreditando no Botafogo, né? O Botafogo quebrou uma invencibilidade do Palmeiras de 31 jogos, ó, 31 jogos é coisa pra caramba, né? Não é qualquer invencibilidade, e fomos lá e quebramos mais um tabu, né? O Botafogo, como eu disse ontem antes do jogo, está quebrando vários tabus, então não duvidem do Fogão, mas a galera ainda continua, né, questionando, deixa eles questionarem. Pessoal, vamos lá. Eu tenho outro, não chega a ser um bordão, né? Mas uma outra muito legal também, que é a musiquinha, né? A nossa cantora, eu não sei o nome dela, se você souber, comenta aí embaixo, do Gol do Tico, né? Eu lembro quando eu vi a Samantha Alves entrevistando, né, pra Botafogo TV, e ela cantando ali meio desafinada, hoje tem Gol do Tico, eu fiquei rindo demais com aquilo ali e viralizou. Pessoal, o Botafogo voltou ontem, né, num voo comercial, tá? Não foi voo fretado, não. Eu achei bacana isso. Até me fez lembrar de 95, quando os jogadores voltaram. Claro, outra situação, voltaram campeões brasileiros, né, do jogo lá com o Santos no Pacaembu, mas que tinha muito torcedor ali junto, que o avião estava super lotado, enfim. Então, dessa vez, o Botafogo voltou. Que sorte, né, de quem veio junto, filmou até um tiquinho ali meio sem graça, porque os passageiros alvinegros, naturalmente, cantavam o ai, 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 tá chegando a hora, o dia já vem, raiando meu bem, Tiquinho Soares, foda. Então o Tiquinho meio sem graça, o torcedor também que filma ali num dos vídeos, cumprimenta o Rafael pela grande atuação que teve, né, eu até escolhi ele, né, na minha opinião, como o craque da partida. Enfim, então foi legal também que o Botafogo sentia esse calor humano, né? Às vezes a gente defende muito, né, o voo fretado para facilitar, né, a logística. Ó, a Mia tá aqui, quer aparecer, né? É óbvio que ela quer aparecer, só para manter a tradição, né, Mia? Você curte também voo fretado? Mas assim também é legal esse contato com a galera, então achei que foi bom até para os jogadores sentirem todo esse carinho, né, do torcedor alvinegro. Mas o que eu vejo que é mais bacana é que os jogadores do Botafogo não estão entrando no clima de festa, né? O torcedor tem todo o direito. Deixa eu botar aqui a Mia. Valeu, Mia. Líder, como sempre. Dá um tchau aí pra galera. Mas é legal assim que os jogadores estão bem pé no chão, né? A euforia deixa pra gente, enfim, pro torcedor. Mas pelo menos nas declarações que a gente vai analisar aqui ainda, jogadores muito cautelosos, e assim que tem que ser, né? Galera, o troca de passes do Sport TV ontem contou com Pedro Moreno e o Carlos Eduardo Mansur, com elogios ao Botafogo, porém a gente percebe que ainda há uma não vou dizer antipatia, que acho que não é a palavra, mas o pessoal ainda não quer acreditar no Botafogo.
É impressionante, mesmo depois de tudo isso. Então, assim, vamos lá, as falas, né? O Pedro Moreno destacou, né? Também não pode ser diferente, que o Botafogo é disparado o melhor time até a 12ª rodada, né? E a gente fala isso sempre. Óbvio que o campeonato ainda é muito longo, né? Os jogadores têm falado isso também, o Tiquinho já falou outro dia, né? Muita coisa para rolar, mas para fazer análise a gente não pode fazer futurologia, né? Tem que fazer análise do momento, e o momento é do Botafogo. O Moreno destacou isso, e o Mansur falou o seguinte, que ele vê o Botafogo entre os favoritos, né? Mas que ele não pode dizer, olha, que não é o favorito, né? Se não é o favorito, vou arrumar a frase. Se o Botafogo não é o favorito, pelo menos o Botafogo está entre os favoritos. Assim, eu vou concordar com ele, porque a gente também não quer pegar pra gente esse carimbo de favoritaço, né? Mas é óbvio que o Botafogo é um real candidato ao título, é inegável isso, né? E aí o Mansur também destacou que o Fogão passou no grande teste, que é enfrentar o Palmeiras lá no Allianz Parque e ganhar do Palmeiras. Nesse ponto também eu vou concordar pelo seguinte, eu considero que tem alguns jogos que são os mais difíceis do campeonato, né? Esse do Palmeiras ontem eu acredito que é o mais difícil. Se fosse falar antes do campeonato, tá? É o jogo mais difícil. O jogo lá que nós perdemos na Arena da Baixada também considero. E eu diria que também um jogo que a gente vai ter em breve, o Grêmio, lá na Arena do Grêmio também é outro jogo muito difícil. Então colocaria esses aí. Claro que enfrentar, por exemplo, o Flamengo tem um nível de dificuldade grande, né? Só que o jogo é no Maracanã, como foi, né? Então, assim, o Maracanã é nosso, né? Maracanã, enfim. Então, acaba sendo um campo neutro. Eu coloco aí embaixo, o que você acha? Eu considero Palmeiras, Atlético Paranaense e Grêmio fora de casa, talvez, os jogos mais complicados do campeonato, assim, falando a grosso modo, né? Sem especificar um campeonato em si. Vamos lá, mais uma fala do Pedro Moreno lá no Troca de Passes. Botafogo é a equipe que melhor se adapta aos adversários. Hoje baixou as linhas para acionar os atacantes em velocidade e quando enfrenta equipes mais recuadas em casa, o Botafogo também tem qualidade para construir, né? Então é exatamente isso, a gente percebe que o Botafogo joga de acordo com o adversário e com a situação. Ontem foi bem isso, né? O técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, falou, mas o Tiquinho só teve ali 2 chances de gol, o Palmeiras teve não sei quantas finalizações, tal, mas assim, o Botafogo entendeu o jogo, e você vê, se o Tiquinho só teve 2 finalizações e fez uma, né, o aproveitamento dele é excepcional, né, e ainda falando do Abel Ferreira, né, na coletiva pós-jogo, aliás, foi bem feio, né, que ele saiu ali sem cumprimentar o Castro, totalmente desnecessário, né, um técnico tão ganhador como o Abel Ferreira, cotado muitas vezes até para a seleção brasileira, e dito, né, supostamente amigo do Castro. Achei que foi bem chato ali, ele ir direto para o vestiário. Ele poderia estar super irritado, não é comum para o Palmeiras perder 2 jogos seguidos, perdeu uma invencibilidade de praticamente 1 ano em casa, mas isso também quer dizer, não atrapalha o fato de que ele deveria ter sido minimamente educado em cumprimentar o seu compatriota, o Luiz Castro, ao final do jogo. Achei aquilo ali realmente deselegante. Mas assim, na coletiva de imprensa, ao mesmo tempo que o Abel reconheceu que o Botafogo vive um grande momento e que tem tudo para ser campeão, segundo palavras dele, ele veio com aquele discurso de que ele é muito reclamão, né? Muito chato. Essa que é a verdade, é um cara muito chato, assim. Acho que o que atrapalha ele até de alcançar um cargo como o de técnico da seleção brasileira é justamente ser um cara tão reclamão, né? E aí veio com esse papo, se esquecendo de que o Botafogo levou muito mais perigo do que o Palmeiras, por exemplo, na segunda etapa, né? O Botafogo teve chance real de gol no lance com o Vitor Sá, que a gente ainda vai comentar sobre esse lance.
Tem uma jogada também que o Botafogo briga pela bola e fica com a bola um bom tempo ali em frente à área do Palmeiras e acaba com o chute do Danilo Barbosa para fora. Também foi uma jogada de imposição ali, de marcação, de vontade de ter a bola do Botafogo. Foi uma jogada bacana, assim, de muita luta. E o Palmeiras, na verdade, no segundo tempo, friamente analisando, teve o pênalti, né? Como grande chance, né? Não lembro assim, de uma outra oportunidade assim, real de gol, né? Quer dizer, o Palmeiras criou oportunidades, fez uma pressão ali que era natural de acontecer, teve muitos escanteios a favor, que até o Textor reclamou, né? Tanto escanteio, mas oportunidade real mesmo do Palmeiras foi o pênalti desperdiçado pelo Rafael Veiga, né? Então, vamos falar do lance do Vitor Sá. O Dodô, né, nosso eterno craque dos gols bonitos, né, e agora comentarista do Grupo Sport TV, né, comentou o jogo para o PFC, para o Premier. Ele comentou o lance do Vitor Sá, tá? Palavras do Dodô, Ricardo Lucas. Contra-ataque lindo, Eduardo muito inteligente, deixou o Vitor Sá na cara do gol. Exatamente isso. E aí, o Dodô, eu acho que até o Dodô tá tão em forma, né? Mantém ali o shape, a gente vê que ele, nos stories dele, que ele tá ali sempre treinando, malhando. Eu acho que se ele hoje descesse ali da cabine, enfim, não sei se ele tava lá presente, acho que sim, eu acho que ele tinha mais chance de fazer esse gol do que o Vitor Sá. Acho não, tenho certeza. Então, deu 3 opções aqui que o Vitor Sá poderia ter feito no lance, né? Podia ter driblado o Everton. Poderia ter dado uma cavadinha, sem dúvida alguma, ou então, segundo o Dodô, poderia ter dado de chapa com curva, né, para evitar que o tiro saísse reto, como foi, né, e obviamente depois o Dodô humildemente completou dizendo que, bom, mas isso é fácil falar daqui da cabine e tal, com mais tempo, mas com certeza se tivesse sido o Dodô, ele teria botado no fundo das redes, teria sido 2-0 ali para o Botafogo. Pessoal, o Tietê também seguiu essas falas que eu comentei, né? De muito pé no chão, eu acho isso importante. Ele disse que nem sabia da invencibilidade do Palmeiras, né? Tietê que foi jogador do Palmeiras, né? Lá no Allianz Parque, mas ele falou o seguinte, que é importante manter esse discurso do jogo a jogo, né? E que estamos mostrando que temos capacidade de seguir no pelotão da frente. Então, discurso super humilde, né? Do Tietê, e complementou dizendo o seguinte: encaramos todos os jogos como final. E foi isso que eu percebi. Não sei se vocês tiveram essa impressão, mas parecia que era um jogo de Copa do Mundo, né? Eu tô tão na pilha que hoje de manhã eu estava assistindo na televisão o setor visitante, né? O pós-jogo do setor visitante, eu estava em pé em frente à TV, ainda a adrenalina acho que ainda não baixou, como se o jogo ainda estivesse rolando. Engraçado isso, mas de qualquer forma essa postura aí do Tietê é perfeita, né, de que cada jogo é uma final, e o Botafogo de fato jogou como se fosse uma final, né? A gente tentou quebrar tanto esse estigma que a imprensa paulista criou de que seria uma final, mas os jogadores sabiam da importância, claro, desse jogo, né? Um jogo fundamental. Agora, sempre, né, um parêntese meu, sempre importante lembrar que todo jogo vale 3 pontos. Então, por exemplo, temos que respeitar o Vasco, que é o nosso próximo adversário, porque não adianta nada a gente ter ganho do Palmeiras e, de repente, tropeçar contra o Vasco da Gama, que faz uma péssima campanha, né? Galera, só dando uma pausa de Brasileirão, o Botafogo anunciou ontem, eu tô com a minha bola de cristal em dia, né? Falei que ia ser 1-0 ontem o jogo, e agora, ontem eu também comentei que já deveria ter sido vendido 20 mil ingressos, e foi justamente que o Botafogo publicou já 20 mil ingressos para o confronto da Sul-Americana contra o Magalhães, né? E o Tairo Arruda, inclusive, depois do jogo, postou lá nas suas redes sociais, né? Convocando a torcida para o jogo de quinta-feira. Não tem motivo, não tem razão para o torcedor não bater o recorde de público. Na quinta-feira eu concordo com o Tairo, né? O Tairo que estava presente lá, com a sua família, inclusive, no Allianz Parque, né? Galera, para a gente ir finalizando aqui o vídeo, né? A gente se empolga, é uma vitória histórica, eu diria, né? Por todo o contexto. O Botafogo não vencia o Palmeiras lá em São Paulo desde 2008, há 15 anos, né?
e nunca tinha vencido no Allianz Parque. Tabus quebrados, tabus são feitos para serem quebrados. Vamos falar um pouco do Textor e do Castro, né? O Textor que apareceu ontem com a camisa da Botafogo Linhares na sua casa, né? Lá na Flórida, e comentando que estava uma possibilidade de um storm, né? De uma tempestade lá em Miami, aliás, arredores de Miami, né? E ele apareceu super alegre na live pós-jogo do TF. É uma pena que o TF não conseguiu desenrolar muito ali o inglês, né? Tava com o Leozão, ficaram meio boiando ali, mas assim, valeu, obviamente, a aparição do Textor ali, foi muito legal. E o Textor, acabou que ele nem era perguntado, né? Ele falou da situação do Castro, né? Revelou até algumas coisas, assim, do tipo, as pessoas acham que eu tô falando o tempo todo sobre a proposta, né? Da Arábia lá com o Castro, mas não, a gente só fala de futebol, e inclusive que a gente combinou que só falaria sobre a questão da proposta depois desse jogo com o Palmeiras. Então, assim, essas falas do Textor, junto com as falas do Castro, levam a crer, levam à conclusão, né, vamos ver se vocês concordam, de que, de fato, é uma proposta real, né? A gente viu aí nos últimos dias o Jornal da Arábia dando como certa a ida do Castro para lá, depois o portal lá também da Arábia desmentindo, dizendo que a torcida pressionou contra a ida do Castro. Então, eu acho que o que fica disso tudo é que, na verdade, a proposta existe, a proposta é milionária. O Textor fala assim, pô, esses caras, tipo assim, não sabem brincar, né? Tipo, entraram com tudo, né? Ele até comentou que estão tentando tirar o melhor jogador do Lyon, né? Estão também tentando tirar o jogador do Crystal Palace, para ter ideia do poderio econômico, né, do futebol árabe. E aí não é só o Al Nassr, também Al Hilal, enfim. Para vocês terem uma ideia, né, o Textor, que é um bilionário, dizendo, pô, não tem como competir com esses caras, né? Então ele admite que a proposta existe, que é uma proposta extremamente vantajosa financeiramente para o Castro, né? E que, enfim, ele até classifica uma decisão difícil, porque o Textor, inclusive, frisou, né, que o Castro ama o Botafogo. Fala do Textor de ontem, né? A gente sabe que ele ama o Rio de Janeiro, a gente sabe que ele está muito à vontade com o grupo, né? A brincadeira aí do quem ganhou, né? E ele com os jogadores, quer dizer, ele está num momento extremamente feliz. É óbvio que ele vislumbra uma possibilidade hoje real de conquistar um título importante com o Botafogo, né? Seja o brasileiro, seja o sul-americana, ou quem sabe até os dois, né? São possibilidades reais. Então, obviamente que o Castro fica muito balançado. Eu vou para a Arábia também, não só pelo aspecto financeiro, mas tipo, dirigir Cristiano Ronaldo, né? É como se fosse para um brasileiro ser técnico do Garrincha, entendeu? Ou ser técnico do Pelé, né? Então, obviamente que não é uma decisão fácil e dá a entender, de fato, que a gente deve ter uma resposta sobre isso em breve, né? Uma fala também agora dessa semana do Castro sobre só estou com foco agora no Cuiabá e Palmeiras, né? Isso aí também, muita gente como eu interpretou aí as entrelinhas, né? Se ele está falando sempre no jogo a jogo, aí ele fala agora de 2 jogos que foram essa semana, né? Justamente na quinta e ontem, dá a impressão que ele, sem querer, ele revela, né, que algo pode acontecer após esses 2 jogos, que é justamente agora, né? De hoje, segunda-feira. Aí tem o jogo com o Magalhães, que também foi falado ali como talvez um outro momento em que o Castro poderia sair, né? Então tá tudo muito incerto e as falas evasivas do Castro só reforçam essa situação. O Castro foi perguntado na coletiva pós-jogo, né, da situação dele, e ele respondeu dessa forma: minha situação contratual é a mesma de quando cheguei, né? A gente vê que ele ainda está magoado, né? Ainda está magoado com tudo que aconteceu no Carioca, das críticas. Ao meu ver, né, eram justas naquele momento. Então, assim, tudo isso
certamente está na cabeça do Castro agora, ele está pensando se ele fica, se ele vai, né? É uma dúvida, e essa coisa dele jogar para o empresário que está vendo e não sei o quê, porque se ele tivesse certeza que ele continuaria no Botafogo, ele simplesmente chegaria e diria isso, né? Mas isso não aconteceu. São falas evasivas, como essa da minha situação contratual é a mesma, e ele só falou que nunca pediria demissão, né? Que não é do feitio dele, mas aí tinha mais a ver ali com a época turbulenta do Carioca, né? Mas demissão é uma coisa, rescisão é outra, né? O momento é excelente, não teria por que, obviamente, ele pedir demissão, mas rescisão é uma coisa que não dá para descartar, mesmo tendo aí uma multa de 10 milhões de reais, isso aí também é fichinha lá para o pessoal da Arábia Saudita. Beleza, pessoal? Já passei de 20 minutos, chegando a 21, que é um número que a gente adora, né? Pelo menos para mim é um número de sorte, de superstição. E ontem teve várias superstições, deixa eu pensar aqui. Primeiro e segundo tempo, ambos tiveram 7 minutos de acréscimo. A gente queria que não tivesse nada de acréscimo, mas foi 7 minutos em cada um. E teve outros números, agora eu não lembro, que também remetem aí todo o nosso imaginário supersticioso do Botafogo. Galera, então é isso. Dá aquela moral de sempre. Peço que vocês deem o like para o YouTube entender que vocês estão curtindo, né, o canal. Comentem aí embaixo também. Vamos fazer essa interação aí. Curtir o momento, né? E lembrar só que a tabela deu uma mexida ali, que o Palmeiras caiu para 4º lugar. O Palmeiras, né, o grande Palmeiras, está em 4º lugar. E a gente abriu essa vantagem aí espetacular de 7 pontos para o Grêmio, né? E 8 pontos para Palmeiras e Flamengo, que fecham o G4. Tamo junto, para cima, fogão. A Mia chegou aqui, vamos encerrar o vídeo, Mia. Vamos encerrar o vídeo, porque você é a nossa mascotinha da sorte. Valeu, galera!